A paz do Senhor, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Aleluia. A Babilônia, onde estavam lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens que foram levados lá de Jerusalém, levados cativos. A história ela é bem clara e vale até a pena, não é, passar rapidamente sobre o cativeiro, até porque o cativeiro ele foi o resultado da desobediência. O povo, na medida que o povo obedecia, então a misericórdia de Deus chegava, o Senhor livrava, mas veio desobedecendo, e isso não foi de 1 ano, nem 2 anos, nem de 1 rei ou 2 reis. Foram reis que foram passando e, na medida que foram errando, foi como que o cálice transbordando e chegou a hora do cativeiro. O primeiro reino, que foi o reino do norte, ele ficou disperso. Mas o reino do sul, ao qual o Senhor tinha promessa, que era o reino davídico, era de Benjamim e de Judá, a Bíblia nos diz que esse reino ele foi levado cativo, ele foi levado lá para a Babilônia. Lá na Babilônia, aqueles jovens que foram o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e a história ela é maravilhosa, não é? Porque fala de uma maneira especial assim aos nossos corações, podemos dizer assim, diretamente a alguns jovens, não é? Porque eles, quando foram levados, eles ainda eram jovens, mas mesmo assim assentaram no coração o desejo de não se contaminar, de não se corromper. E é algo que poucas pessoas assentam no coração. Ou seja, às vezes até a princípio dá para... E de repente para e não serve mais ou não continua na santidade. Mas o que aconteceu é que aqueles jovens chegaram a ser um exemplo. O Daniel, eu quero focar mais em Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando, por meio de Daniel, Deus deu grande livramento a todos, até porque todos já estavam certos para morrer, inclusive os próprios sábios da Babilônia. Mas aí, naquela intervenção divina, quando Daniel pediu para que os companheiros orassem, e ali ele chegou diante do rei e deu discernimento, não só relatou o sonho, como também todo o discernimento do sonho ali daquele rei, de Nabucodonosor, de forma que Nabucodonosor glorificou o nome do Senhor, não é? Mas foi passando o tempo
E a Bíblia nos fala agora quando aqueles jovens estavam lá no campo de Dura e fizeram uma lei. Eles disseram que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua que foi erguida, que foi feita. E aquela estátua que havia sido feita, na verdade, o intuito era de perverter. E observando a mensagem subliminar, ou algo que está ali em oculto, nós temos que também atentar que quando aquela estátua que foi erguida lá no campo de Dura, como nós havíamos dito, que era verdadeiramente para perverter. Mas Deus, ele fez com que aqueles jovens, não é, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstrando a fé que os mesmos tinham e o que eles aprenderam, porque quando se aprende de Deus, quando se aprende do Senhor, não tem como praticar diferente. Aprendeu de Deus. Então, onde quer que esteja, não é só no lugar onde eles estavam, no caso em Jerusalém, lá eles teriam que exercitar aquilo que aprenderam. Não, onde estiverem. Isso é o que consiste a fé. A fé consiste em onde você estiver, você exercitar, você estar em comunhão diante do Senhor, não se dobrar nem se prostrar diante de qualquer situação adversa. Mas pelo contrário, eles não se dobraram, eles não se prostraram, mas estiveram ali como servos que eles eram. Depois de um grande livramento, porque Deus tinha já dado através de Daniel, onde todos os sábios da Babilônia, como eu havia dito, também tiveram o benefício. E quando eles estavam ali já numa outra situação, porque não pense que da primeira prova, então você já está livre. Não, vem outra. O homem não é provado uma vez só, não. Enquanto nós estivermos aqui na terra, sempre seremos provados. Pode ter certeza disso. E aqueles 3 que estavam lá, quando mais uma vez sendo submetido a uma prova, e desta feita uma prova de fogo. Porque quando Nabucodonosor tomou conhecimento disso, que levaram aqueles 3, ele próprio disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Observe bem, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostram? Porque ele tomou conhecimento. Saiba que é para se prostrar. E eles disseram ao rei: ó rei, nós não nos prostraremos. E eles tinham dito também que o nosso Deus há de nos livrar. E se não, fica sabendo que não nos prostraremos. Eles não faltaram com respeito, mas Nabucodonosor nunca tinha ouvido alguém falar daquela forma. A ira acendeu no coração, que ele disse: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes. A fornalha, ela já iria matar de qualquer forma. Ela iria matar só está quente. E 7 vezes mais a intenção, pelo menos estava no coração de Nabucodonosor, que iria matar mais rápido. Mas só que quando ele falou 7 vezes mais, ele estava colocando numa dimensão espiritual, numa linguagem espiritual, e essa linguagem era como que invocando a presença do Senhor. Se nós atentarmos na Escritura, quando se tem 7 vezes, em qualquer circunstância, tem a presença do Senhor. Como, por exemplo, 7 voltas ali, muros de Jericó, no chão. 7 voltas, muros no chão. 7 mergulhos de Naamã, a pele restaurada. 7 espirros do filho da sunamita, ele ressuscitou. Ou seja, quando nós observamos 7 vezes, então tem uma atuação divina. Quando Nabucodonosor disse aquecer 7 vezes mais, então teria a atuação divina. E os homens, a Bíblia diz, que os homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam se aproximando, eles não estavam na fornalha, porque não tinha como entrar na fornalha.
eles aproximando, já eles estavam se aproximando, eles foram queimados. Eles foram mortos pelo próprio fogo. E quando eles levaram que foram mortos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estavam atados, eles estavam presos com cordas, as cordas queimaram. E eles passeavam no meio do fogo, na fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais. E Nabucodonosor, quando olhou, ele disse assim: colocamos 3, como eu vejo 4. E o quarto homem, a sua semelhança é a semelhança dos filhos dos deuses. Ora, ele colocou 3 e estava vendo 4. Mas por que isso? Porque o quarto homem da fornalha de fogo era o próprio Senhor na presença, teofania, o anjo, o próprio Senhor ali na fornalha de fogo ardente. Porque quando Deus se faz presente, a morte não pode atuar. Quando Deus se faz presente, o livramento é certo. Quando Deus se faz presente, Deus que é dono de tudo e de todos, ele vai operar, vai fazer alguma situação que ninguém nunca viu. Porque quando Nabucodonosor olhou e disse, colocamos 3, como eu vejo 4, isso daí vai de encontro a, se nós falássemos sobre a matemática, não é? Que é uma ciência exata, vai de encontro. Porque se nós contássemos na medida que estavam entrando, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e como tem 4? É porque Deus está sempre alterando. A contagem de Deus é diferente da contagem dos homens. Porque Deus, ele atua para te abençoar. Deus atua para te dar o livramento. Deus atua para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Aleluia! E quando estava ali, o quarto homem da fornalha de fogo ardente, aquele quarto homem, quando Nabucodonosor desce, vem e que se aproxima, ele não chegou a aproximar da fornalha, ele estava assim, na entrada, não é? Não na altura em que aqueles homens, quando levaram, foram consumidos, mas ele ficou numa altura de proteção, vamos dizer assim, e chamou a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele os chamou e verdadeiramente eles vieram. Vieram sem nenhuma queimadura, vieram sem nenhum arranhão, vieram sem nenhuma lesão. E nisso o nome do Senhor foi glorificado, porque Nabucodonosor ordenou que o nome do Senhor fosse louvado e glorificado entre todas as nações, povos, nações e línguas. Agora, eis aí, o que faz jus ao tema é que ele só conseguiu se aproximar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas ele não conseguiu se aproximar do quarto homem da fornalha de fogo ardente. Mas como pregador, como que ele não conseguiu se aproximar? Porque para ter a presença do quarto homem, se faz necessário entrar na fornalha. Eis a palavra ao teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para se aproximar, tem que entrar na fornalha. Ninguém se aproxima do Senhor sem que não entre na fornalha. E como é o entrar na fornalha? Vamos traduzir para os nossos dias as adversidades, às vezes até uma calúnia, às vezes até o vento que soprou contrário, às vezes até mesmo uma situação crítica. É quando alguém diz, mas eu não vou me submeter a isso, mas para se aproximar do Senhor, precisa entrar na fornalha. Para se aproximar do Senhor, tem que entrar no deserto. Vai ajudar alguém sem ir até onde esse alguém está? Não consegue ajudar. Você só consegue ajudar se entrar na fornalha, só consegue se aproximar se entrar na fornalha. Porque quando se entra na fornalha, aí tem a presença daquele que não vai permitir que você se queime,
tem a presença daquele que vai suprir as suas necessidades. Se faz necessário entrar na fornalha para se aproximar dele. Eu vou repetir. Se faz necessário entrar na fornalha para se aproximar dele. Nabucodonosor só se aproximou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles foram beneficiados, mas ele não se aproximou daquele que beneficia. Vamos recapitular? Ele se aproximou de quem foi abençoado, mas não se aproximou do abençoador. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis e se faz necessário nos aproximarmos do abençoador. Não é estar com uma pessoa, mas fulano de tal, ele é uma bênção. Sim, mas você pode estar diante daquele que usa fulano de tal. Você pode estar diante daquele que dá. Você pode estar diante daquele que tem, daquele que pode, daquele que opera, daquele que transforma. Você pode estar diante daquele que vai modificar a sua vida. Agora, para isso, você tem que entrar na fornalha. Não tem como estar junto dele sem que não entre na fornalha. Vou traduzir numa linguagem bem simples. Quando alguém te afronta, que dá aquele desejo, aquela vontade de revidar qualquer situação, que você não revida, mas você absorve aquilo, você está entrando numa fornalha. Porque só quem faz isso é quem verdadeiramente tem o desejo de se aproximar dele. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que quando ele diz assim, seguir a paz com todos, é fácil você seguir ou você ter a paz com alguém que há pouco tempo estava te colocando para trás. É uma linguagem que se usa, não é que se ouve muito. Alguém que está tentando lesar, alguém que está tentando enganar. Como é que você pode estar em paz com uma pessoa que está desejando ou tentando te prejudicar? Alguém que está tentando denegrir a sua imagem, alguém que está por trás, assim, tentando fazer com que todos desacreditem em você. E até mesmo, eu não digo só prejudicar seria pouco, de deixar você como que aniquilado ou aniquilada. E você ter que estar em paz com esta pessoa. O texto, quando diz seguir a paz com todos e a santificação, aí eu me reporto aqui, a fornalha, porque quando você está em paz com uma pessoa assim, não é você fazer como um ator, porque nós não somos atores, nós somos adoradores. Pregadores, adoradores, nos santificamos, nós recusamos as propostas indecentes. E cada vez que nos comportamos desta forma, nós somos lançados na fornalha. Mas só que, sendo lançados na fornalha, nós nos aproximamos do quarto homem da fornalha. Porque não tem como estar junto dele fora. Para estar junto dele, tem que entrar na fornalha. Então não te queixa quando estiver sendo provado ou provada. Mas a tribulação é muito grande. Sim, mas a palavra diz que a tribulação gera a paciência. Quem não quer ser paciente ou quem não quer ter paciência? Todos nós queremos ter paciência. E isso vale ressaltar que é uma qualidade. Mas essa qualidade só se manifesta quando você passa pelo processo. Tem que ser atribulado. Não tem como ter paciência se você não for atribulado ou atribulada. Porque é a tribulação que gera a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. E para que isso aconteça, você tem que entrar na fornalha. Já viu que quando se está numa situação bem crítica, aí às vezes até vem aquele pensamento, olha, não tem mais jeito. Aí alguém, quando chega depois, diz, fulano,
Mas você não tinha dito que não tinha mais jeito? O que foi que aconteceu? Ah, você não sabe? Senta aqui que eu tenho algo para te contar. Ou seja, você entrou na fornalha e encontrou o quarto homem. Lá dentro da fornalha. Não é fora não. Se encontra dentro. Só se encontra se entrar. Então tem que entrar para encontrar. Nabucodonosor não se aproximou porque não entrou. Não tinha como entrar. Ele só esteve com quem foi abençoado, não esteve com o abençoador. Só esteve com quem foi protegido, mas não esteve com quem protege. Aleluia! E posso ser mais direto e objetivo? Nós precisamos estar com quem protege. Nós precisamos estar com quem abençoa. Aleluia! Não é dizendo assim, não queremos mais ouvir. Não, se faz necessário ouvir, até porque não estariam me ouvindo a pregar, a transmitir a mensagem, não estariam ouvindo. E é essa palavra que também edifica, até porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Essa palavra que está sendo dita, ela gera fé. Agora, ela gera fé e te faz estar convicta do que deve ser feito para não só ser ouvinte, mas praticante. Ou seja, você precisa entrar na fornalha para estar com o quarto homem. Precisa entrar na fornalha para estar com aquele que vai te instruir. Não é só ouvir de alguém que disse ter ouvido do Senhor, mas você também pode ouvir diretamente do Senhor. Agora, para que isso aconteça, você tem que entrar na fornalha. Poderia citar mais alguns tópicos? Sim. Entrar na fornalha é você renunciar. Renunciar alguns costumes, renunciar algumas posições, algumas coisas que ao longo da vida você tomou por regra de fé e agora você está entendendo que precisa mais um pouco. Mas por que ninguém me exortou ou advertiu? Não, tem coisas que não se fala no momento porque não é propício. Como, por exemplo, lembra que Jesus ele nunca reclamou por Pedro portar uma espada? Mas no dia que ele a usou, aí Jesus repreendeu. Quer que repita? Tem situações em que não é para se falar, mas na hora precisa é para falar. Isso já não é mais cabível a você fazer, porque você está numa outra esfera. E isso não se faz. Mas eu não fazia durante todo o tempo? Sim, mas agora não. Ah, mas eu não praticava todo o tempo? Sim, mas agora não pode mais. Quando era menino, se fazia coisa de menino, mas agora é adulto, não se pode mais fazer aquilo de menino. Ah, mas eu vou continuar fazendo. Então, não vai ter como se aproximar daquele que abençoa. Pode ficar até próximo de quem foi abençoado. Mas para estar com o abençoador, para entrar na fornalha, tem que renunciar. Renunciar mesmo, se despojar do velho homem e agora estar diante do Senhor. Vamos orar? Ore comigo. Pai bendito, Deus de misericórdia, te louvamos e pedimos ao Senhor da glória para poder, sendo capacitado por Ti, entrar na fornalha para estar diante do que abençoa. E não só estar com os que foram abençoados, mas ser também um abençoado diante daquele que abençoa. Vamos entrar na fornalha de fogo ardente, porque o quarto homem, ele está passeando e te faz passear nela. Amém.